Então, a conversa hoje é sobre motor, né? Basicamente é o que você tem que fazer para o seu motor durar tanto quanto ele foi projetado. Então, para isso a gente está vindo num serviço autorizado Cummins, aqui no interior de São Paulo, em Itatiba. Vamos encontrar o Ed da Cummins, que vai nos dar todas essas dicas e informações. Ed, conta pra gente, cara, o que são os cuidados básicos, né, que todo mundo que está na estrada, todo mundo que tem um caminhão, tem que ter com o motor para ele ter essa vida útil que foi projetado para ter? Como você mesmo disse, né, são os cuidados básicos e às vezes a gente peca por não fazer os cuidados básicos, que é a troca de óleo conforme manda o manual do fabricante, é usar o óleo correto, é fazer a troca de filtro, é evitar tentar estender a vida útil do óleo, da troca de óleo, porque aí você pode estar jogando impurezas para dentro do motor e danificar as partes móveis do motor, como por exemplo bronzina, virabrequim, cabeçote e outras partes, né? Então, o princípio básico é: troque o óleo no período correto, troque os filtros, use aditivo no líquido refrigerante. Esses são os cuidados básicos que as pessoas têm que ter para a manutenção do motor, para você garantir que esse motor vai chegar na vida útil dele com o funcionamento correto. Mas o lance do aditivo, por exemplo, qual que é a importância de estar sempre lá com o líquido refrigerante em dia? É legal você fazer essa pergunta porque as pessoas associam o aditivo à temperatura, a elevar o tempo de ebulição da água. E na verdade o aditivo também é um protetivo para a camisa de cilindro, para você evitar, por exemplo, cavitações. Então o aditivo ele cria uma película protetora em volta da camisa e evita que você tenha explosões daquelas micro vapor d'água e cavite a camisa. Mas tem um ditado que fala, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que o vapor de água faz com a camisa. Se você não tem um aditivo, ele vai bater na camisa, vai começar a cavitar a camisa, ele pode até furar essa camisa e você jogar água para dentro do cilindro. E da parte do sistema de injeção, o que são os cuidados básicos para não ter nenhum dano no motor? O sistema de injeção junto com o sistema de admissão é o que vai dar a performance do seu motor e o consumo do seu motor. Então imagina você ter um sistema de injeção desbalanceado com a quantidade de massa de ar que você está jogando dentro do motor. Se você está jogando muito combustível para uma quantidade de massa de ar, está sobrando combustível. E se você tem o inverso também, se você tem uma massa de ar menor do que a quantidade de combustível que você está jogando, você vai ter um desbalanceamento na performance desse motor. Ele vai começar a consumir mais, ele vai ter baixa performance na questão de potência e torque, consequentemente você vai reduzir a vida útil desse motor, porque vai estar sobrando combustível. Uma hora esse combustível vai explodir, vai queimar. E você pode ter um problema de derretimento de cabeça de pistão. E esse motor aqui, hein, Ed? O que é? Acho que a ideia mais era contar um pouquinho pra gente, né, o quanto esse motor durou, o que foi a falha dele, né, e mais entender um diagnóstico dele e saber o que tem que ser feito no motor desse para ele ter uma outra vida tão longa quanto essa primeira. Certo. Esse motor aparentemente é um motor que ele não foi aberto ainda, com exceção da parte de baixo, onde a gente viu que tinha um excesso de junta líquida. Então provavelmente ele já foi mexido na parte de baixo, mas na parte de cima onde a gente abriu, aparentemente, não dá para fazer um diagnóstico tão preciso com essa desmontagem que a gente fez aqui, mas pela idade dele que a gente viu ali na plaqueta de identificação, é um motor de 2012, então aparentemente é a primeira reforma dele. E o que aconteceu aqui foi superaquecimento. Deve ter tido um empenamento de cabeçote, onde misturou água, entrou água para dentro do cilindro e ele teve problema de superaquecimento e teve que fazer a troca do motor, né? É um motor que aparentemente o usuário ele tinha
alguma consciência de manutenção, porque a gente não percebeu oxidação nas galerias de água, tinha aditivo na água, e o óleo ele não aparentava ser um óleo de vida estendida, ou seja, ele fazia uma troca periódica de óleo. Pode ter tido alguma falha de mangueira, por exemplo. Como o motor chegou não completo para a gente, é difícil você dar um diagnóstico preciso. Mas ele pode ter perdido algum água por mangueira, superaquecimento, alguma coisa assim, que causou a falha. E o que foi consequência disso tudo, dessa falha do aquecimento? O que dá para a gente ver visualmente? Se você olhar na face do cabeçote, você percebe uma oxidação. Aqui já é uma evidência de que tem água no cilindro. E também quando a gente desmontou o cabeçote, você viu que dentro do cilindro havia muita água. Então ele misturou água dentro da câmara de combustão. Com isso você não tem queima nesse cilindro que está com água, e aqui no caso você tem água em todos os cilindros. Ou seja, você tinha água em toda a câmara de combustão. Então você não tinha mais performance desse motor. E aí você tem as falhas que são consequência da falha principal. Como por exemplo aqui no cilindro você pode ver que já existe uma oxidação de camisa. Então você vai ter um agarramento de cilindro. Você teve agarramento de cilindro, você perde lubricidade e você trava o motor. Esse motor ele ia rodar até o ponto de travar e você poder ter um desbielamento e perder o bloco, por exemplo. Aí a falha, que a gente chama de falha catastrófica, você ia ter um custo muito maior de reparação do que parado nesse momento. Aqui na bronzina também você já pode perceber que tem sinais de contato, vira e bronzina. Lembrando que não existe contato, você tem um filme de óleo, você tem uma pressão de óleo aqui. Então aqui já começou a ter um contato, a tendência, se continuasse a utilização desse motor, a tendência era começar a arrancar material da bronzina. Mas aqui é porque já perdeu a propriedade de lubrificação. Então... Exato, é porque na verdade provavelmente você estava tendo cálcio hidráulico já por conta da água que estava no cilindro e forçou demais e teve o toque da bronzina com o virabrequim. Então, a princípio dá para imaginar que tudo isso aconteceu por conta de uma falta de atenção com a temperatura de trabalho do motor. Exato, exato. Esse é o diagnóstico preliminar que a gente tem com base nas informações que a gente conseguiu capturar da desmontagem que a gente fez aqui. Perfeito. Mas a princípio, o superaquecimento que causou o grande dano e o motivo pelo qual o cliente teve que substituir o motor ou vai ter que reparar esse motor, um reparo maior nesse motor. E o motor aí? O que tem que fazer no motor nesse estado agora, um motor que já terminou sua primeira vida útil, para ele ter uma nova vida útil tão grande quanto essa? Então, agora não tem mais jeito. Esse motor ele vai ter que passar por um processo que a gente chama de processo de reforma, ou seja, você vai fazer o motor novamente. E essa pergunta é bem pertinente porque é aqui que muitas pessoas erram. Você olha a reforma e você faz só o cabeçote, você faz só a parte de baixo. Aqui chegou no período de reforma propriamente dito, onde você tem que fazer o motor completo e trazer o motor na condição de novo, que é o que a gente fala lá na Camis muito, o seu motor novo de novo. Então aqui você vai ter que usinar bloco, usinar cilindro, verificar virabrequim, trocar kit de cilindro, camisa, pistão, anéis. O que é verificar virabrequim? Verificar é você ver todas as dimensões, se ele não está ovalizado, se ele não está empenado, se ele não tem trinca, se ele está alinhado, se ele está balanceado. Então você tem que passar por um processo de inspeção, onde tem medidas especificadas pelo fabricante, e esse componente tem que estar dentro dessas tolerâncias para você ter a mesma performance que você tinha antes do motor falhar. Esse é o grande ponto. Quando você faz um motor, você tem que devolver a performance que ele tinha antes dele falhar. As pessoas ainda têm o conceito de que eu fiz o motor e ele pode estar consumindo 10, 15% a mais e é normal porque eu fiz o motor. Não, não é normal. Quando você faz o motor, você tem que devolver a condição do motor novo. Para isso, a gente recomenda o uso de peças genuínas Camis, onde você tem todas as características e especificações de engenharia que devolve a mesma performance do motor quando ele saiu de fábrica. Muitas pessoas falam, a peça genuína é mais caro, a peça não genuína é mais barato, mas na verdade a gente enxerga como custo, benefício e investimento. Qual que é o custo-benefício que você está trazendo para o seu motor quando você está fazendo o motor com peças genuínas Camis? Você está trazendo de novo o motor para a qualidade e performance do motor original.
Com isso você vai ter a longevidade que você teve na primeira vida do motor. Ou seja, se o seu motor durou 5 anos, o seu motor reformado também vai durar os mesmos 5 anos que você fez, desde que você faça dentro de todas as especificações do fabricante. Tem exemplo prático disso, por exemplo? Um exemplo prático, uma peça genuína, qual que é a diferença técnica dela para uma peça, por exemplo, do paralelo? Vou te dar um exemplo básico. Essa vareta aqui, por exemplo. A vareta ela sofre um desgaste natural ao longo da vida dela. Muitas pessoas não trocam a vareta. Quando ela não troca a vareta ela é responsável, uma das responsáveis pela abertura e fechamento de válvula. Com esse desgaste, imagina que esse desgaste ele foi acelerado por uma falta de camada de cimentação, por exemplo, ou seja, a dureza na ponta da vareta ela está diferente do especificado, então ela acelerou o processo de desgaste. Portanto, você vai ter uma abertura ou fechamento de válvula não especificado pelo fabricante, ou seja, ela pode estar abrindo mais ou menos. Com isso, você está alterando a quantidade de massa de ar que está saindo, entrando, ou a quantidade de gases que está saindo. Então eu posso estar jogando menos massa de ar e o mesmo nível de combustível, ou eu posso estar jogando mais massa de ar e a mesma quantidade de combustível. Ou seja, a mistura já não é mais o especificado pelo fabricante. Consequência disso, performance baixa, consumo alto e rendimento menor do que o especificado. Só por uma vareta. E aí, curioso, né? Pô, agora dá uma curiosidade de saber como é que é um processo de montagem, um processo mesmo, né, de retífica, de usinagem, para o motor voltar à vida. Se liga aí no Planeta Caminhão que nós vamos mostrar tudo isso para você.